todos vocês. Por favor. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Antônio Pedro, eu sou do Risco Classista, em São Gonçalo. Primeiramente, eu quero saudar todo mundo, a mesa, as organizações que participaram desse debate, todos que deixaram ali as suas casas, os seus trabalhos para vir aqui. E eu acho que isso é muito importante e relevante para esse debate. Eu quero iniciar minha fala só citando alguns elementos que podem apontar para a gente se unificar, como foi colocado aqui, no sentido de derrotar esse projeto proto-fascista do Bolsonaro. 13 milhões de desempregados, 28 milhões de trabalhadores na informalidade, queda da renda dos trabalhadores mais pobres, pela PEC 95 do teto de gastos, contra a reforma da Previdência, corte orçamentário na educação, 28 milhões de pacientes em risco quando o governo Bolsonaro tira o projeto dos médicos cubanos, abertura de mais de 239 produtos e agrotóxicos, ou seja, vamos comer mais veneno ainda. E, óbvio, que o Bolsonaro garante aí, está garantindo uma base eleitoral, mas tem muitos problemas no plano econômico. E aí eu tenho certeza que o fora Bolsonaro tem muito a dizer para a população. Esta população que está sofrendo aqui, se nós trabalharmos o fora Bolsonaro no sentido de colocar isso na rua, no sentido de garantir a politização da classe, com certeza nós teremos um avanço aí, não muito grande, mas podemos ter um avanço para enfrentar esse projeto que explora e o tempo todo extrai mais valia de toda a sociedade, de toda a população pobre. Eu queria fazer uma ponderação aqui e dizer para a mesa, apontar ou sugerir à mesa, que apontem algum tipo de solução mais imediata para a gente tentar manter um nível de unidade que a gente possa dar fôlego a essa consigna. E aí eu acho que a gente pode ter, muito em breve, vários grupos em torno disso. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Seguindo a ordem, eu anotei aqui o nome de cada um. O Vitor agora fala aí. Você se apresenta, por favor, para a gravação. Bom, boa noite. Meu nome é Vitor. Sou militante do PSOL. Não muito frequente ultimamente, nem tão orgulhoso. Mas acho que uma coisa é importante, e eu noto já de alguns debates que eu venho participando, acho que uma coisa importante que pode servir para nos dar um maior norte, e que vejo também que é muito disso que diferencia nossas análises, é um balanço do que foi o ano de 2013 no Brasil. Acho que esse ainda é um balanço inconcluso dentro da esquerda. E essa inconclusão, acho que nos coloca em nortes diferentes. Boa parte da mesa entrou nesse debate do que foi a eleição do Bolsonaro, e eu tenho concordância. Acho que o Bolsonaro se elege
como voto contra o sistema. 2013 tem acho que todo mundo aqui participou de alguma forma, direta ou indiretamente. A gente via refletido naquelas mobilizações boa parte da pauta política que a gente trabalha nas ruas. Agora, nós estamos em meio à luta de classe. Não dá para achar que a direita não vai disputar com a gente. Ela está disputando e está vencendo nesse momento. Vencendo, assim, de larga escala. De larga escala. Qual é a nossa ação para reverter esse quadro? Boa parte da mesa falou unidade e tal. Eu acho de fundamental importância a unidade. Espaços como esse serem mais frequentes, espaços onde a gente possa elaborar política, pensar política, não só fazer. É bom, a gente faz aqui essa catarse coletiva, aqui a gente fala tudo que está na cabeça, tal, mas para produzir política, para fazer acontecer alguma coisa. Aqui no Rio a gente tinha a Frente de Esquerda Socialista. No meu entender, uma iniciativa, um passo nesse sentido, um passo no sentido de organizar um conjunto de lutadores, organizações que vão elaborar ali, vão pensar ali o que alguns da mesa já colocaram aqui, que é o para frente do nosso projeto socialista, retomar essa discussão do debate socialista que vem se perdendo. Eu não tenho tanta concorrência, embora eu concorde que o Bernie Sanders lá tem sua importância, é importante você ter gente falando de socialismo, mas eu não sei se eu tenho concordância que o socialismo está na boca da juventude. Eu acho que está mais um discurso mais à direita hoje do que o socialismo. Embora tenha a sua importância, não só nos Estados Unidos, uma parte da Europa, surgem partidos, lideranças políticas, mas que todas elas apontam como perspectiva a institucionalidade. O que foi 2013, se não negar a institucionalidade? E essa é a movimentação que eu acho que nós temos que animar hoje. Uma negativa da institucionalidade. Isso não quer dizer, não participamos mais de eleição, não é isso. Participamos não porque queremos disputar, porque queremos ter voz. Eu acho que esse processo de unidade da esquerda, esse processo que a gente tem a construir aí pela frente, ele não vai ser um processo fácil. Temos diferenças muito grandes mesmo. Porque eu acho que o que está colocado hoje, e é o que a gente tem que debater, qual é a saída? Independente de onde vai ser feito, se é na favela, se é em Ipanema, qual é a política? Essa é acho que o grande debate hoje. Qual é a política? A política que a gente vem vendo por parte da esquerda, e acho que é por isso que a gente não está tão benquisto por aí, é a política que aponta para a institucionalidade. Os movimentos que a gente viu surgir aí na eleição, que o pessoal inclusive protagonizou, são movimentos que apontam para a institucionalidade. São movimentos que jogam, a saída, cola aqui com a gente, o PSOL é um partido diferente, ou não sei quem é um partido diferente, cola aqui com a gente, ajuda a eleger mais deputado, mais vereador, que vai dar certo. Que aí você tem uma esperança. Eu digo, não tem. Não tem. Se a saída for eleger mais gente, para a gente poder ter saída, se a saída for esperar para a gente eleger o próximo prefeito ou o próximo governador, nós não temos saída.
Porque essa saída é a saída da direita. Essa é a saída deles. Não existe possibilidade da gente mudar. Eu estou me alongando, desculpa. Não existe possibilidade da gente mudar alguma coisa por dentro dessa institucionalidade. A mesa já falou bastante aqui. Para terminar, é óbvio que não tem que sair daqui, mas a única sugestão que eu daria para as organizações que estão aqui os militantes independentes são importantes, são fundamentais, mas as organizações têm um papel político imprescindível nesse momento. Imprescindível. E o que eu queria deixar aqui de reflexão é exatamente isso. Nós temos 2 movimentos a fazer. Um é a da luta política contra o governo. A outra é de juntar os socialistas para a gente ver para onde vai. Esse movimento é conjunto, é concomitante. Tem que ser. Ele não nós não vamos fazer nada estratégico junto com o PT. Mas nós vamos fazer muita luta política com eles. Espero eu, pelo menos. Então, acho que se fosse para deixar uma reflexão para a mesa falar sobre, eu queria deixar essa reflexão. São esses 2 momentos concomitantes que a mesa tem entendimento, que são as tarefas do período atual. Desculpa pelo tempo. Obrigado, Pedro. Evidentemente, todo mundo tem liberdade para usar da melhor maneira possível o tempo. Eu peço apenas sensibilidade, porque na medida que cada um se alongue muito, acabará tendo problema lá na frente. Olha, na minha busca aqui, o próximo a falar é o companheiro. Sou Heitor Silva, sou professor, sou membro da Revolução Brasileira, militante do PSOL, e um pouco fazer uma provocação, né? Fora Bolsonaro, isso é simples, né? Unir todo mundo, né? Eu acho que no Fora Bolsonaro a gente bota até o filhote de César Maia, né? A questão né? Fora Bolsonaro, 2 pontos. O que vem depois desses 2 pontos, né? A gente pode apontar para a volta aí o Dom Sebastião de Garanhuns, né? A volta do Lula, né? Lula livre, que tudo irá resolver, né? O sebastianismo brasileiro, né? Um parlamentarismo, aí entra até o filhote do César Maia, né? E nada disso nos interessa, né? Isso não é a solução que a gente acredita, tá certo? A partir de quais os termos que estão colocados essa questão do Fora Bolsonaro para a gente, né? A gente tem que entender a natureza da crise que a gente vive, para não ter ilusão, né? Algumas pessoas falaram aqui, nós estamos numa crise profunda do capitalismo, que se soma à troca de hegemonia, os Estados Unidos em descenso ao ascenso da China, uma brutal disputa que se reproduziu agora na reunião do G20, né? O Brasil completamente alinhado aos Estados Unidos, se alinhando, como sempre, ao bloco perdedor, né? O que sobra para o Brasil? A reprimarização. E o que faz com a burguesia brasileira? Reparem, o presidente da Fiesp é uma coisa de maluco. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo não tem indústria. Como é que pode uma coisa dessa? Isso só é possível com a utilização do nosso fundo, o fundo público, né? A utilização dos nossos recursos, né? Que são pagos em impostos, através da dívida interna, para sustentar essa burguesia parasitária. Eles abrem mão de serem industriais para virarem rentistas. Então isso tudo está alinhado, está tudo costurado, né? Dentro disso tem reforma da Previdência, né? Liberar mais recursos. 50% do nosso orçamento já vai para pagar a dívida interna. Por que não chegar aos 75%? Os pobres que se virem, né? A PEC do fim do mundo está aí para isso.
Então, é esse o quadro em que a gente está mergulhado, né? Não adianta ter essas ilusões de que, alguns companheiros falaram aqui, né? De que um neodesenvolvimentismo, né? Que um Getúlio Vargas saído da cova pode nos tirar do buraco. Nós não estamos mais na década de 50, nós estamos no século XXI. Né? Nós estamos chegando na revolução técnico-científica, da revolução das coisas se comunicando com as coisas. Né? Só para não me estender, até o que sobrou, que é a uberização, vai acabar. Tá certo? A possibilidade do automóvel que anda sozinho é real, é concreta. Nem Uber mais vai ter. Né? Mas a Uber seria a divisão de... Sim, claro. Os caras não estão de bobeira. Né? Supermercado, aquele cidadão lá que, em geral, uma mulher que fica lá recebendo nossos produtos, lá recebe o dinheiro, nos dá troco, aquilo acaba. As etiquetas falam. Com as próprias máquinas, você passa seu cartão de débito ali, está tudo resolvido. Estamos vivendo um outro momento do capitalismo. Certo? A geração de emprego baixíssima, baixíssima. Essa é a realidade. E aí, a gente tem um presidente que está implementando um projeto que é adequado para esse momento. Certo? E aí a gente discute um fora Bolsonaro, mas fora Bolsonaro não significa nada. Bolsonaro é uma simples marionete da pior qualidade. Faz diferença se for o Mourão? Faz diferença se for o filhote de César Maia? Faz diferença se o Garanhuns, lá se o nosso Dom Sebastião de Garanhuns sair da cadeia e voltar à presidência? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Nós estamos num sistema falido. A solução é a construção de uma alternativa socialista. Não dá para ter ilusão. Certo? E isso não reúne todo mundo. Isso não reúne todo mundo. Né? Isso é um campo muito restrito por enquanto. Né? Fiquei muito satisfeito, companheiro aqui que é do movimento dos sem teto, foi meu aluno no curso do Capital, do 18 Brumário, estava ali mexendo comigo, falando, rapaz, estão falando das coisas que a gente fez no curso, falei, tá vendo? Né? Porque aqui estamos gente que está disposto a esclarecer, a avançar a consciência da classe trabalhadora e não vender ilusão de que eleição resolve alguma coisa. Né? Eleger mais 5, meia dúzia, 200 Marielle não vai resolver o problema. O problema é fazer revolução. Isso aí, camarada. Obrigado, Heitor. O companheiro lá atrás do Heitor, eu acho que ele saiu nesse momento. Então eu vou guardar então o Cerezo. Quem é o Cerezo? Eu sou o Cerezo, mas ela escreveu antes. O Cerezo eu não te escrevi. E nem ela, mas tinha um companheiro atrás do Heitor. Ele levantou. Depois, então eu vou anotar vocês dois que eu não tinha visto. E tem um companheiro lá de trás, cabelo comprido, de bigode. Isso. Você não está escrito, não? Então tá bom. Então eu tô. Tem agora então o Luiz. Companheiros, boa noite a todos. Eu vim aqui nesse debate devido ao Fora Bolsonaro. Eu ouvi aqui, pelo menos 3 companheiros da mesa. Fala mais perto do microfone. Ouvi então de 3 companheiros aqui da mesa considerações de ordem teórica sobre socialismo, capitalismo, tá? E até imperialismo. Se a gente for entrar por esse ponto de vista, a gente vai discutir até o ano 3000 e talvez a gente não chegue num ponto de concordância. Vocês falam que a China não é socialista. Não sei. Vocês sabem o que é socialismo? Né? Vocês sabem, capitalismo eu sei o que é. Tá certo? Isso daí Marx me ensinou. Comunismo eu sei o que é. Também. Comunismo é uma sociedade sem classe, não vai ter moeda, não vai ter mercadoria, não vai ter nada de Estado. Tá? Capitalismo eu também sei o que é. Capitalismo é a produção da mais-valia, não é de mercadoria. Mercadoria qualquer sistema de produção faz. Então, se a gente entrar por aí, a gente vai ficar 3.000 anos discutindo e não vamos chegar a conclusão nenhuma.
Então, sobre a revolução, né, socialista, isso daí também é uma questão teórica que eu acho que não caberia nesse debate. Tá? A gente tem que pensar realmente na essência, do meu ponto de vista, que eu estava esperando de vocês. A essência do governo Bolsonaro, qual é? A aparência eu vejo. A aparência, essas reformas, tirar direitos, né? Tudo isso eu vejo. Agora, qual a essência do Bolsonaro? Eu vi o Paulo, no Faixa Livre, ele deu uma definição muito boa do Bolsonaro. Né? Ele falou, finalmente a burguesia brasileira tem um governo à sua altura. Né? Entrega o comércio, as compras governamentais de graça, entrega uma Embraer por 3 milhões de dólares de papel pintado. Né? Então, a essência, o problema é, do fora Bolsonaro, o que representa de fato aqui veio o doutor Bolsonaro? O doutor Bolsonaro com o doutor Guedes. Né? Doutor com muitas aspas. Né? Então, eu gostaria de perguntar à mesa isso. O que é, na essência, o governo Bolsonaro? Aqui veio ele veio para destruir o quê? E o que ele vai colocar no lugar? Tá certo? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer à mesa e a cada um de vocês. Se a essência fosse igual à aparência, não precisava nem de ciência. Né? Bastava só a gente olhar e a gente via. Aquilo ali é um cartaz assim. Mas vai olhar na essência aquilo ali. É completamente diferente. É essa a questão que eu gostaria de colocar. Obrigado. Obrigado. Olha, o companheiro que eu chamei aqui para fazer uso da palavra, ele retornou. É você mesmo lá. Do lado da Cecília, não é isso? Eu já anotei o seu nome, bem como Cerezo. Obrigado, companheiros. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é David, eu sou do Grupo Internacionalista, eu venho de México. E eu quero falar que ali no México e o mundo tem muito interesse também nisso que está acontecendo no Brasil, porque vocês têm um dos pulmões do mundo, não é? O desmatamento da Amazônia é uma coisa que causa muito interesse em muita gente ao nível mundial. E isso tem a ver com o que está fazendo o governo da direita do Bolsonaro. Então, ali, o mundo também pode ficar com os olhos no Brasil para se perguntar como é que a direita, como é que esse núcleo reacionário da burguesia pode chegar ao governo, não? Através, por exemplo, da democracia burguesa. Então, ali é onde nós, também no México, estamos olhando esta situação, porque é como esses núcleos reacionários se faz forte através da democracia, institucionalidade e legalidade. Ali o que nós estamos analisando, alguns companheiros lá, por exemplo, que essa esquerda que está funcionando da ponte para criar confiança em algum setor da burguesia, ou em consequência em alguma instituição, ou na Constituição, por exemplo, ou também pode ser nas eleições. Inclusive ali, onde a mesma esquerda, ou alguns setores da esquerda sabem que não podem ganhar. Não? Então, aí tem uma coisa que agora no México se está perguntando muito a gente, porque ali tem agora um governo de esquerda progressista. É o governo de Andrés Manuel López Obrador. E aí muitos setores da esquerda, isso é preocupante, ficaram muito contentes, aplaudindo, falando bravo, vamos ter mudança histórica. É um governo capitalista, sim, talvez, mas é um cambio histórico dos sistemas anteriores dos outros partidos. Ali ganhou a esquerda progressista. E, nossa, agora o que nós estamos olhando é que não há mudança histórica, é só a continuidade do capitalismo na sua crise. Então, o que está fazendo essa esquerda? Bom, estive aplaudindo. E agora gerou muita confiança na gente, nos trabalhadores, para confiar novamente em um candidato da burguesia mexicana. Então, olhem, só isto. A continuidade histórica do capitalismo no México é um governo com o PES, que é Partido Encontro Social, um núcleo reacionário de direita,
que está governando com o presidente. Tem concessões aos evangelistas, onde agora se vão fazer fortes concessões de rádio e de televisão, onde estão falando coisas em contra da mulher. Tá? Então também tem cortes aos orçamentos de saúde e educação. E um dos orçamentos mais elevados, mais grandes, é para a Guardia Nacional. Isto é o que agora é a polícia migratória do Trump. Tá? Então, essas são as coisas que se estão acontecendo com o governo progressista de esquerda, com o governo que essa esquerda mesma, supostamente revolucionária, até socialista, está criando a confiança. Então, aqui, é por isso que também se tem que perguntar por que, se esse mesmo candidato, porque se essa burguesia não dá mais que para, não dá só dá para um sistema podre, porque está sustentando ali onde não se pode ganhar. Tá? Então, uma das contradições que também está tendo aí a esquerda no México, e onde pode começar a se fazer forte a direita. Então, aqui estamos tendo discussões sobre a revolução, sobre qual tipo de unidade nós precisamos. Ali no México também achamos que é o proletariado, a classe social que tem a força para constituir e destruir esse sistema podre. Então, aqui o que se tem que perguntar também é se esse proletariado vai virar para as ruas, para a greve, para pegar as fábricas, para construir inclusive seu próprio partido. Uma das coisas que tem que discutir a gente, não só no México, senão também aqui no Brasil, é voltar aos princípios da luta de classe. E um desses princípios é a independência política do proletariado. Por quê? Porque nós temos que discutir então o que é a Frente Popular. Esse sistema de controle ao proletariado. Temos que discutir, então, o que é o cretinismo parlamentar. É algo claríssimo, desde a Argentina até os Estados Unidos. Não, senão para falar para todo mundo. E temos que discutir, então, o internacionalismo proletário. Só há unidade, eu acho, companheiros, onde tem um programa esclarecido. E falar esclarecido é entender a significação completa da independência da classe do proletariado. Então é aqui que faço uma saudação para esta reunião e fortificar o debate aí fraternal com vocês. Obrigado, Davi. Agora a Rose. Bom, o pessoal falando bonito. Eu vim para o Rio, me trouxe pela esquerda marxista e tive que voltar para São Paulo, onde é meu campo de militância de muitos anos, e que eu acho que a bandeira grande que a gente tem que levantar é contra o Bolsonaro pela Internacional Socialista, com total independência de classe, e a gente tem que apontar, desmistificar o que representou a conciliação de classe nos últimos anos do governo petista, o que significou a desmobilização do sindicato, o que significou o emburrecimento da classe em torno de questões estranhas à classe, como o feminismo, questão de raça, questão disso e daquilo. São questões que desviaram a luta central. Então eu defendo a bandeira da mulher, a bandeira socialista, nessa questão vital. Nós, mulheres, com os homens, com a classe, lutamos por questões vitais. Escola, emprego, saúde, moradia e não matança. O que o Gil falou me emocionou muito, porque a matança não começou ontem, não começou hoje. A matança, o Esquadrão da Morte na ditadura, ele não perseguiu só o militante organizado, ele perseguiu o pessoal da periferia, que lá em São Paulo, favela e burguesia também é misturado. Nossa companheira, os camponeses,
Não podemos esquecer. Então, o Esquadrão da Morte, ele vai se mudando como se uma meba que vai se incorporando, e hoje é miliciano. Mas é uma construção do Estado burguês. Então, o Estado burguês não nos representa. Eu não sinto vergonha nenhuma em dizer, ó, o Bolsonaro está fazendo besteira, é o que a burguesia faz. Ela caga em cima do trabalhador. E a mulher limpa, junto com o seu companheiro, de cabeça erguida, pela Internacional. Pois não é à toa que diz, de pé ao vítima da fome. Porque nós não queremos sopa, não queremos migalha. O que representou a Bolsa Família e os remédios de alto custo foi migalha, porque nós não temos trabalho, não temos aposentadoria, então nós vamos lá pedir esmola. E eles tiram a hora que quiser esmola. Não é isso que queremos, nós queremos salário justo, trabalho justo, emprego, coisas concretas, conquista concreta. E agora, o que fora Bolsonaro, contra a reforma da Previdência, está esquecendo? A reforma da Previdência une todo mundo, porque tira a questão quintal. Sem Previdência, nossos filhos vão morrer de fome, nossos idosos vão morrer de fome e a gente não tem dinheiro para comprar remédio. Não temos dinheiro para nada, porque o SUS também fechou. Então nós não queremos esmola, a gente é contra a reforma da Previdência, contra o arrochamento do salário, essa reforma trabalhista que veio antes e que está sendo posta em prática, contra a escravização que está cada vez maior e contra a perseguição. Aí eu tenho um viés, é meu particular, que eu acho que a matança se dá na periferia e nas favelas, mas a maior vítima são os negros. E negros, como diz o Gilberto Gil, todo mundo tem um negro na família. Então, meu filho, não se exclua de acordo com a sua tonalidade, porque classe operária é discriminada, sempre foi e vai ser um campo de concentração para ela. Então, a minha bandeira é as mulheres levantando a bandeira socialista, não exclui ninguém por questão de gênero, e sim é por questão de classe. Eu vou me unir com a minha classe operária, não com a burguesia. Obrigado, Rosa. A Rosa abriu mão de usar aqui o microfone. E eu vou ponderar o seguinte, quem quiser se inscrever agora, o faça nessa fala agora do Flávio, durante a fala do Flávio. Eu estou controlando aqui o tempo, a gente tem que dar condições aqui da turma da mesa procurar responder as questões levantadas. Então, por conta disso, quem quiser se inscrever, por favor, que ainda não o fez, por favor, se inscreva. Flávio. Bem, boa noite, camaradas. Pela primeira resistência de estar até essas horas aqui na discussão. A gente vê que o debate já se prolonga e mesmo assim o plenário se mantém. Saudações, em primeiro lugar, aos companheiros do Risco Classista e do Núcleo Classe contra Classe, que foram os grandes promotores desse evento, que convidaram as outras organizações e tal. Eu sou da esquerda marxista. Fico muito feliz pela presença no plenário, companheiros que eu não vejo há muito tempo. O companheiro Vitor, acho que a gente nunca teve uma conversa direta, mas a gente, pelo menos eu conheço você desde o movimento secundarista. Desde a década de 90. Por aí. Então, quer dizer, temos aqui excelentes companheiros de organizações para fazer a discussão que é a discussão que a classe trabalhadora precisa. E o nível teórico e a meta, né, buscando a construção do socialismo, ela abre muito bem essa discussão. Agora, eu queria falar a respeito do Fora Bolsonaro. O que a gente faz, o que acontece com a vitória do Fora Bolsonaro, Bolsonaro cai. Olha, eu acho que o que vai acontecer com os trabalhadores do Rio de Janeiro, em particular pela análise que foi feita aqui a respeito que a barbárie se aproxima, é que as pessoas vão falar, bom, agora fora o Witzel. Se a gente consegue derrubar o Bolsonaro, vamos derrubar o Witzel. Né? E se o Mourão assume, fora o próximo presidente da vez. Em 2005, quando eu entrei na UF, a capa do jornal, no meu primeiro dia na universidade, eu discuti isso com a minha turma de calouros, era, a Bolívia derrubou o terceiro presidente ontem. Poucos anos antes, 2001, na Argentina, teve o chamado Argentinaço,
Foram 5 presidentes em 15 dias. Então, o fora Bolsonaro não é alguma coisa assim do tipo, é óbvio. Não é óbvio, não. Porque o Lula disse que não é hora do fora Bolsonaro. E como militante comunista na ditadura, que tinha dificuldade de informação, de internet que tem hoje, todo dia de manhã ele abria o jornal Globo e tentava falar alguma coisa diferente, para fazer uma análise diferente do que a burguesia fazia. Se o Lula fala que não é hora do fora Bolsonaro, é hora já, imediatamente. Porque essa situação que a gente vive hoje no Brasil, responsabilidade de 13, 14 anos do governo de conciliação de classe. E tem, companheiros, não está convencido o movimento social. A CUT é contra o fora Bolsonaro. A UNE é contra o fora Bolsonaro. Quantas faixas da direção da CUT e da UNE a gente viu a respeito com essa palavra de ordem? Não tem, estava lá, o Brasil se une pela educação, era faixa de 100 metros. Isso não quer dizer nada, nem contra os cortes estava escrito. E o Congresso da UNE vai acontecer agora, a nossa tese, o título é Fora Bolsonaro, Fora o Capitalismo. E é essa discussão que tem que ser feita no Congresso da UNE. Então, companheiros, a discussão do Fora Bolsonaro é uma chave para descongelar, para destravar o que a gente vive no Brasil e abrir uma situação revolucionária, ajudar os trabalhadores a dar espaço, né? E fora todos os presidentes que vierem até o dia que a gente tiver força para construir a revolução, e precisa de organização. E aqui a gente tem um grande impulso. Apesar de todas as traições que foram feitos grandes protestos, mas foram feitas traições, a greve geral não foi uma greve para valer. Tem um ato marcado no dia 12, não sabemos ainda como que vai ser esse ato, mas eu faço um convite. Eu acho que seria interessante se a gente abrisse uma grande faixa lá, das nossas organizações que estão aqui, fazer o convite a outras também, fora Bolsonaro, né? E assinado pelos presentes e tal, é uma proposta que eu já faço. Então é isso. Eu fico também muito, assim, comovido pela participação aqui do companheiro Paulo Passarinho. Vida longa ao programa Faixa Livre. É uma referência para todos nós. Para mim sempre foi duas grandes referências aqui no Rio de Janeiro, na área de comunicação da militância democrática e socialista, o companheiro Paulo Passarinho e o companheiro Vitor Gianotti. E é isso, vamos seguir a discussão. Acho que a gente tem que tentar acabar no tempo para ver se a gente consegue organizar alguma fraternização aqui no bar aqui da Praça Tiradentes também. Obviamente com a primeira rodada paga aqui pelo companheiro Gil e o companheiro Serra. Valeu, Flávio, obrigado. Eu dou uma força, mas eu não vou poder acompanhar esse show porque meu compromisso é cedinho. Olha, agora é um Cerezo. Toninho Cerezo foi jogador, né? De onde é? Seleção? Vai Cerezo. Andar no sapatinho. Bom, gente, queria saudar. Eu conheço o pessoal da mesa, já nos passarinhos, conheço muito pelo programa, parabéns. Paulo, Estou com a gafe tremenda, né? Mas, desculpa, mas o programa é bom, tem uma continuidade que precisa ter. Os demais eu conheço de vista, alguns pessoalmente, e eu sou da Liga pela Quarta Internacional, que é ligada à LQI. Nós temos sessões nos Estados Unidos, na França, no México, e aqui no Brasil LQB, e temos um organismo digamos assim, de transição, que é o Comitê de Luta Classista. Nós acabamos de fundar no Sul Fluminense uma associação da classe trabalhadora, porque a falência dos nossos sindicatos metalúrgicos, que outrora desafiou e venceu numa batalha na greve da CSN, e conclusão, o sindicato hoje está sendo entregue às traças. Eu estava até conversando com os companheiros ali do Sindusprev, que também tem igual destino. E agora, com o fim do posto sindical, que pouco indica que vai voltar, a desagregação da classe operária vai ser um elemento dinâmico nessa barbárie que o companheiro Giovanni falou e outros falaram. Porque a desproletarização hoje está acompanhada da precarização extrema
e de um elemento novo, que é a evangelização da classe operária. Uma evangelização, que bom que se diga, iniciou com a distribuição farta do PT às redes de rádio e televisão, para que esses mesmos pastores encarcerassem ele hoje e rezam pela morte dele, e que se existir inferno no vocabulário evangélico, que é o que está mais na ofensiva, quer que ele vá para o inferno apodrecer lá. O que quer dizer isso? Quer dizer isso que a gente diagnosticar os elementos básicos do governo Bolsonaro é excelente, e eu não vou acrescentar nada, viu, camaradas? Não vou acrescentar nada, acho que foi excelente. Eu lamentei não ter gravado todo, não sei se tiver, eu vou querer a gravação, para a gente incorporar em alguns elementos de nossa análise. Mas, modestamente, sem nenhuma bandeira de grandeza, faltou aqui a caracterização de que unidade nós queremos fazer. A primeira coisa consequente que teria que sair desse agrupamento, com esse tamanho aqui que já é significante, seria ruptura com o PSOL. Se não sair isso, nós estamos criando um puxadinho da nova Frente Popular, buscando atrair os elementos melhores, entre aspas, do PT e da esquerda, para formar o puxadinho, para criar outra ilusão. Porque o PT está forte de uma maneira muito característica. O companheiro Flávio falou bem, o Lula aceita ficar preso, já arrumou até uma namorada, ele aceita ficar naquele conforto para passar logo a reforma da Previdência. Alguém tem dúvida disso? Quer que passa para que, se ele sair para salvar a burguesia, o mais desgastante, eu não diria que é o pior. A reforma da Previdência não é o pior. Tem coisas piores, o capitalismo é barbárie, mata gente todo dia. Mas isso teria passado porque, aos olhos da massa, a reforma da Previdência é muito odiada. Então, o que o PSOL espera? Colocou o Boulos como vice do Lula. O Boulos fala todo dia, fora Lula. Quer dizer, tipo assim, Lula livre, cuja bandeira maior é disseminada pelo PCO. Mas o Lula livre, isso que eu disse bem aqui. Lula livre porque o pessoal vai colocar o Mourão? Ou para ele vir governar depois da reforma da Previdência, depois que quase tudo está devastado? Então nós somos pelo Lula livre. Nós somos contra a prisão política. Nós somos contra a prisão dos milhares de negros que hoje estão cortando a cabeça do outro em todas as prisões do país. Nós queremos que também, ao falar do Estado Democrático de Direito que condena o Lula, falar das decapitações na prisão, que é parte complementar da barbárie. Os deputados do PT não falam isso. Os deputados do PSOL têm vergonha de exigir a punição daqueles que mataram a Marielle Franco. Falam de voz baixa, porque isso coloca em risco na alça de mira de Wilson. Então, teria que sair. Eu estou disposto a vir numa organização que vai discutir o primeiro parágrafo de que o PSOL não é a solução. Aquilo não é socialismo. Aquilo não é revolução. O companheiro da Revolução Brasileira falou uma frase que talvez ele não se deu conta. Isso aqui é uma frente sem nada. A frente tem que ter. Tem que ousar discutir o programa, identificar os inimigos. Não falar do Querensky, falar hoje do Wilson, falar do Lula, falar da colaboração de classe, porque senão nós vamos construir uma outra frente popular para gerações futuras, que eu vejo que muitos já são da minha idade, estão preparando um cavalo de Troia para a geração futura. Então, rompimento já, com todo tipo de colaboração de classe, começando pelo PSOL e PT. Muito bem. Obrigado, Cerezo. Cecília. Boa noite. Eu faço parte da organização de Cerezo, sou professora da rede estadual, atuo no CEP, nós atuamos, como Comitê de Luta Classista criticamente, como também o Risco Classista atua criticamente no CEP, porque o CEP é colegiado